Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao 14. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. E se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Cuidado, para não desprezarem nenhum só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Amém? Queridos, a Bíblia aponta para dois tipos de relacionamento entre as pessoas e Deus. O Deus Pai, que cuida daqueles que querem ser adotados como seus filhos, né? E João, o apóstolo, fala isso logo no início do seu evangelho: a todos os que creram no seu nome, ou a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então isso não é para todos. Então aí existe uma relação de pai para filhos, de filhos para seu pai, com aqueles que se entregaram a Cristo, aqueles que creram em Cristo como o Filho de Deus, que creram naquele sacrifício que Ele fez na cruz, nos perdoando dos pecados e cancelando sobre nós as nossas culpas. Mas existe uma segunda relação entre as pessoas e Deus, que a Bíblia nos ensina. E esta relação, esse relacionamento, é inspirado no relacionamento entre um pastor e suas ovelhas. Todos nós, quando crianças, aprendemos o Salmo 23, que Davi diz: o Senhor é o meu pastor, né, e de nada sentirei falta. Esta relação, né, da ovelha para com um pastor perfeito, que não deixa faltar nada para as suas ovelhas, ela vem demonstrada e ensinada por Deus ao seu povo desde o Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus volta a se referir a esta relação, a este relacionamento, né, agora entre Ele, enquanto revelação do Deus Pai aqui na terra, com as suas ovelhas, ou seja, com aqueles que vieram até Ele, dados pelo Pai, com aqueles que, em busca do perdão, encontraram em Cristo essa porta de salvação. O livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, ele nos mostra uma parte em que Deus fala com o povo por meio do profeta, e ele usa mais uma vez essa metáfora, dele sendo o pastor e do povo de Israel sendo as suas ovelhas. Não só no Ezequiel, mas em Isaías a gente também encontra, como também em Jeremias. São várias as passagens no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Agora olha o que o texto diz, né, no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Se os irmãos abrirem suas Bíblias, vão poder olhar comigo. Deus fala assim: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se. Palavra do soberano Senhor. Eu procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Eu enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu a destruirei. E apacentarei o rebanho com justiça.
Nesta palavra de Deus, através do profeta Ezequiel, ele fala da sua intenção de ser sempre o pastor do seu povo, e tendo o seu povo como o seu rebanho, como as suas ovelhas. Mas ele fala aqui de alguns tipos de ovelhas. Aquelas que estão perdidas, ele vai trazer de volta. Ele fala daquelas que estão desviadas. Ele fala daquela que está fraca. Mas ele fala também daquela que é rebelde e forte. Provavelmente rebelde porque é forte ou porque se acha forte. E normalmente nós nos comportamos assim. Diante da força que nós achamos que temos, enchemos o nosso coração de soberba e por conta disso começamos a ter um comportamento rebelde. Mas é maravilhosa a forma como Deus declara o seu plano aqui, como o sumo pastor de um povo que ele tem como ovelhas. Há pelo menos 5 declarações de Deus, nesses 2 versos que nós lemos de Ezequiel 34. Ele diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e vou fazê-las deitar, descansar. Quem aqui nunca sentiu falta de um pastor que tomasse conta da sua própria vida, tendo-a como uma ovelha? Quem aqui nunca se sentiu cansado desta vida ou nesta vida, sentindo uma necessidade de um descanso? E mais uma vez aqui Deus se refere a uma ovelha deitada, descansando. Quem aqui nunca sentiu falta do colo de Deus? Um colo que o amparasse, um colo que lhe desse sustento, que lhe desse carinho, que lhe desse alento, que lhe desse consolo em meio aos problemas que tem vivido aqui nesta vida. Eu creio que essa palavra de Deus vem para nós hoje, em sua igreja, como uma flecha que entra no nosso coração e nos faz sentir algo, nos faz buscar vida, o renovo em Cristo, que é a vida de quem às vezes está à beira da morte, à beira do caos, precisa sentir. A ovelha perdida, a ovelha desgarrada, aquela ovelha desviada que o texto fala, ela não se refere somente a quem está fora da igreja, mas existem muitas pessoas que se encontram dentro da igreja hoje, e que estão com esse sentimento, de não estar presente ali dentro do rebanho, de não estar sendo acolhida, de não estar sendo recebida no colo do Pai como seu pastor. Existem muitas pessoas que, apesar de estarem dentro da igreja, próximo ao rebanho, elas estão desviadas da doutrina, elas estão desviadas do caminho do Senhor, elas estão às vezes de corpo presente, mas com a sua mente completamente afastada daquilo que é o propósito de Deus para a sua congregação. Então Deus diz: eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, eu as farei deitarem, eu procurarei as perdidas. E ele assume um compromisso de trazer de volta aquelas que estão desviadas. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 6, mais uma vez Deus usa um outro profeta para dizer que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas aí, profeticamente, ele se refere à vinda de Jesus e ele diz: mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós, com um propósito de quê? De uma vez Jesus na cruz, sem nenhum pecado, pudesse assim assumir o pecado de todos nós. Uma das verdades que nós precisamos crer enquanto rebanho do Senhor, é que todos nós pecamos. Todos nós temos iniquidades, todos nós, apesar de termos sido perdoados, nós temos que conviver com algumas situações nas quais nós nos deparamos com nossas fragilidades, com nossas fraquezas, e em algumas delas nós nos desviamos, nós tropeçamos, nós caímos. Essa palavra de Jesus, dentro do seu contexto, ela não vem para quem está fora da igreja, ela vem para quem está dentro da igreja, para quem pertence à igreja do Senhor. Essa verdade então dita por Isaías, que todos nós, pelo menos uma vez na nossa vida, andamos desgarrados, e alguns ainda estão a experimentar isso. A primeira condição para sermos recebidos de volta pelo Senhor, é assumirmos essa realidade, e quando nós assumimos essa realidade, nós estamos lutando contra a nossa natureza, que muitas vezes nos fortalece,
de uma forma falsa, nos torna soberbos de uma forma ilusória. Achamos que estamos no rebanho e não estamos. Achamos que estamos perto de Deus e não estamos. Veja se isso não é a realidade para muitos de nós, senão para alguns momentos que nós vivemos na nossa vida aqui. Mas Deus promete aqui nesse texto enfaixar a ferida daquela que está ferida. E promete também fortalecer a força daquela que está fraca. Mas a rebelde e aquela que se acha forte, Deus diz: eu a destruirei, porque eu apacentarei o meu rebanho com justiça. Percebem, irmãos, como que Deus é perfeito, como que Deus nos vê segundo a nossa realidade. Ele sabe muito bem como nós estamos vivendo, como é o nosso interior. E Jesus, protagonizando o papel desse sumo pastor que Deus haveria de trazer à humanidade, ou seja, o Filho de Deus que haveria de encarnar entre nós, ele declara a sua missão enquanto Messias, justamente neste texto que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 18. Começa dizendo: o Filho do Homem veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Tanto os que não estavam no rebanho ainda, como aqueles que já se encontravam dentro do rebanho. Você não pode estar no rebanho se você não for ovelha. E você só passa a ser ovelha a partir do momento em que você aceita Jesus como seu pastor. A questão principal nesse texto de Mateus 18 é que Jesus veio para salvar a todos, justamente porque todos pecaram. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3, 23. Essa é a realidade de todos nós. Mas uma questão secundária que esse texto de Mateus 18 nos mostra é que nem todos se permitem ser achados e, portanto, nem todos se permitem serem salvos. Nós vamos ver ao longo da análise do texto como que isso é uma realidade. Uma das características da ovelha rebelde é essa: ela não se acha fraca, ela não se acha perdida, pelo contrário, ela se acha forte e, portanto, ela não se permite ser encontrada ou ser achada pelo seu pastor. Essa é a explicação central que nós encontramos diante desta palavra de Jesus no Evangelho de Mateus 18. Ele está falando então direcionado a quem? Se os irmãos olharem o contexto, e por isso eu fiz questão de ler desde o primeiro verso de Mateus capítulo 18, ele começa falando para seus discípulos. Os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus. E ele responde: olha, pega uma criança que estava perto, tinham várias crianças ali, ele diz: o maior no reino dos céus é aquele que se fizer como uma dessas crianças aqui. Depois Jesus vai falando, contextualizando a sua palavra, direcionando-a, por exemplo, a um contexto de pessoas que se fizeram como criança. Ele diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2: chamando uma criança, ele colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, aquela que ele pegou do meio das outras crianças, é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma destas crianças, aí ele aponta para todas as outras, né? Em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer pensar uma dessas crianças, ou um destes pequeninos que creem em mim, e aí a gente começa a compreender por que Jesus vai falar da parábola das 100 ovelhas, aquela que se perdeu. Ele fala: quem fizer tropeçar uma dessas crianças, e mais na frente a gente vai ver que é aquela 100ª ovelha, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Depois de falar isso, que é o contexto em que a parábola das 100 ovelhas foi contada, Jesus então entra na própria parábola. E ele começa a dizer que uma pessoa, um pastor, estava pastoreando o seu rebanho, conduzindo 100 ovelhas, e uma se perdeu no meio do caminho.
Ele então deixou as 99 sobre um monte e voltou para buscar aquela 100ª ovelha. Então, entre as 100 ovelhas, certamente que 99, segundo o contexto que nós estamos vendo, foi uma que tropeçou, então as 99 continuaram crendo e seguindo o seu pastor, que era Jesus. Uma ovelha, porém, tropeça e se desvia do rebanho, se desgarra, por vários motivos. Ela pode ter caído no buraco, ela pode ter sido atacada por algum predador, mas no texto Jesus conta que o pastor deixa as 99 no monte, e é importante a gente prestar atenção na questão do monte, de uma forma protegida. No monte as ovelhas estavam protegidas, diferente do vale, diferente do deserto, que nós vamos ver na outra parábola de Lucas 15. Ali então, tendo a certeza de que as 99 estão protegidas, ele volta para procurar, e resgatar a ovelha que se perdeu, mas que permitiu ser encontrada. E por esse motivo, na sua metáfora, olha no versículo 13 comigo, Jesus diz assim: e se ele conseguir encontrá-la, ele não afirma neste texto que o pastor vai conseguir encontrá-la. Se ele conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. E ele conclui dizendo: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Primeiramente, a vontade de Deus é que nenhum se perca. Segundo, ele dá a missão de pastoreio a Jesus, o seu filho. Por isso que Jesus diz: aquele que vem após mim, aquele que meu Pai me dá, de modo algum eu a desprezarei, de modo algum a lançarei fora. Mas os irmãos pensem numa cena de um pastor voltando para encontrar uma ovelha que se perdeu, no meio dos montes, para o lugar por onde ele passou. Normalmente, quando uma ovelha se perde, ela começa a pedir por socorro. Você escuta de longe o berro da ovelha. E eu tenho certeza que é por isso que Jesus disse: se ele a encontrar. Porque existe o comportamento daquela que não pede por socorro, aquela que não grita, que não berra, e portanto é muito mais difícil ser encontrada. Veja que ele fala daquela que é forte, daquela que é rebelde, traduzindo assim para o nosso contexto mais humano, daquela que é orgulhosa, daquela que é soberba, que não pede ajuda, está no buraco, está no precipício, às vezes está com a perna quebrada, às vezes está enferma, mas não clama por Jesus, não clama pelo seu pastor, não dá um sinal, portanto não será encontrada, dificilmente será encontrada. Dentro desse texto, irmãos, nós começamos a compreender, existe um compromisso da parte de Jesus de nos buscar, existe um compromisso da parte de Jesus de nos amar, enquanto suas ovelhas. Mas lá no livro de Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele fala isso para quem já é ovelha, ou seja, ele fala isso para a sua igreja: se ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, mas se ouvir e não abrir, não vou entrar. Ou seja, se alguém ficar perdido no meio do caminho, e não gritar por socorro, e não demonstrar o interesse de voltar para o rebanho, não demonstrar o interesse de voltar para o seu pastor, dificilmente será encontrado. Existe uma parte que a ovelha tem que fazer, isso está muito claro nesse texto para nós, irmãos. Qual é a forma que nós demonstramos o valor pelo pastoreio que nós recebemos de Jesus? Ninguém está imune a uma queda, ninguém está imune a um desvio, a estar desgarrado em algum momento do rebanho, mas há uma expectativa no coração de Deus, que uma vez acontecendo isso com os seus filhos, ou com a sua ovelha, ou uma de suas ovelhas, como somos nós, que haja um comportamento que demonstre, pelo menos o desejo de voltar, um pedido de socorro, que acena para Jesus: eu estou aqui, eu estou aqui. Quantas vezes você já se viu desgarrado? Quantas vezes você já se viu com um coração frio, com uma fé frívola, sem nenhum comprometimento com as coisas de Deus? E às vezes isso aconteceu com você aqui dentro, participando das coisas de Deus,
mas com o coração completamente desconectado do trono de Deus. Jesus então fala: da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Quando Jesus fala isso, ele olha mais uma vez para os pequeninos, para as crianças que estavam ali. Ele diz: eu garanto que se o pastor voltar e encontrar aquela centésima ovelha que ficou perdida, ele vai ficar mais contente com aquela que ele encontrou do que com as 99 que não se perderam. E a única forma de entender isso é você fazer uma analogia com a mãe que tem muitos filhos, né? Tem alguns filhos, mais de um filho, e um adoeceu. E toda a sua atenção volta-se para aquele que está doente, precisando mais dos seus cuidados. Não quer dizer que ela ama mais aquele que está enfermo. Quer dizer que naquele momento ela está mais envolvida com aquele que mais precisa dela, com aquele que está mais pedindo o seu socorro. E uma vez ela recuperando aquele que está por se perder, ela vai ficar mais feliz, obviamente. O texto não diz que o pastor não ficou contente com as 99 que ele tinha deixado guardado lá no monte. Mas é o fato de você recuperar algo que se perdeu. Aquele sentimento, aquela alegria, aquela felicidade, contentamento. Se você tinha 100, perdeu uma, você continua contente com as 99. Mas se você resgatar e voltar a ter 100, você vai ficar mais contente ainda, obviamente. Esse texto não fala sobre a desaprovação das 99. Elas continuam tendo o mesmo valor para o coração do seu pastor. Mas diferente do que acontece quando Jesus volta de uma forma recorrente ao tema ovelha e pastor, quando no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele cita 3 parábolas: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas 15. E aí nós precisamos fazer um paralelo entre esses 2 textos. Por quê? Porque às vezes nós ouvimos a história e nós interpretamos da mesma forma, e não podemos interpretar da mesma forma. São contextos diferentes e são lições diferentes, embora a história seja muito parecida, a de Mateus 18 e a de Lucas 15. Lucas 15, versículo 1. Não há mais crianças perto de Jesus. Provavelmente seus discípulos, o texto não diz que estavam com eles. Diz sim, todos os publicanos e, entre aspas, pecadores, porque os publicanos também eram pecadores, estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, então estavam ali também criticando, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, ou seja, por isso, Jesus lhe contou esta parábola. Veja como o contexto é completamente diferente de Mateus 18. Mateus 18, Jesus estava com seus discípulos. Os discípulos perguntaram quem era o mais importante no reino dos céus. Havia várias crianças. Jesus pega uma criança do meio e diz assim: olha, o mais importante é aquele que se fizer humilde como um desses pequeninos. E aí Jesus conta essa parábola em Mateus 18, das 100 ovelhas, daquela que se perdeu, e ele está sempre se referindo a um contexto de crianças, contexto de pessoas que, traduzindo para o contexto, de adultos, adultos que se fizeram como crianças, ou seja, o contexto era de crentes, de ovelhas. Mas agora, em Lucas 15, publicanos, fariseus e mestres da lei. Completamente diferente. Gente que, ao invés de aderir, de aceitá-lo, de se entregar a ele, de se converterem, estavam ali criticando. E isso motivou Jesus mais uma vez a contar uma história muito semelhante, mas com um contexto bem diferente e com uma lição, portanto, diferente. Ele diz: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo? Já começamos a ver a primeira diferença da outra parábola de Mateus 18. Lá ele deixava no monte.
Em algumas traduções não é campo, é deserto. E perdendo uma, não deixa as 99 no campo ou no deserto e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la. E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Vamos analisar de trás para frente essa parábola. Há mais alegria, ou maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O texto de Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Existe alguém na face da terra que não precisa se arrepender? O que não tem do que se arrepender? Não. Todos têm. A gente compreende Jesus falando isso dentro desse novo contexto. Ele estava falando para os fariseus e para os escribas, para os mestres da lei. E qual era a característica dos fariseus? Era uma casta religiosa que se achava perfeita, cumpridora da lei. Religiosos ao extremo que achavam o quê? Que já estavam justificados pela lei. Então Jesus diz: a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, provavelmente um publicano, do que por 99 justos, que se acham justos porque cumprem a lei, fariseus e mestres da lei, que pensam que não tem do que se arrepender. A parábola parece a mesma, mas o contexto é diferente e, portanto, a lição também é diferente. Jesus não estava mais falando com seus discípulos e com as crianças. Ele estava falando com publicanos, fariseus e mestres da lei. Portanto, esses, não importava se fossem deixados no monte ou no deserto. Por quê? Aquelas 99 ovelhas não estavam nem aí para o seu pastor. Aliás, no contexto da parábola, a crítica veio de quem? Das 99 ovelhas. Ele come com publicanos e pecadores. Este não pode ser o Messias, não pode ser o Filho de Deus. Quantas vezes, irmãos, a gente se depara numa escala bem menor, é claro, mas causando no coração de Jesus esse mesmo desprezo que os fariseus e que os mestres da lei lhe deram. Há tantas coisas que nós poderíamos dar para Deus, oferecer para Jesus, e às vezes o que nós temos oferecido a Ele é o nosso desprezo. Quando que nós desprezamos Jesus? Primeiramente, quando nós desconsideramos o seu sacrifício por nós. À véspera da sua morte e crucificação, Jesus reuniu seus discípulos para cear com eles. Foi a última ceia. E aquela última ceia antes da crucificação, ela se transformou num memorial. Quando ele pegou o pão e haveria distribuir a mesa com os seus discípulos, ele disse: este pão simboliza o meu corpo que será dado em favor de vós. Quando ele pegou o cálice, ele disse: esse cálice, fruto da vide, representava, pela sua cor, representa uma nova aliança feita através do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Se vocês não fizerem, vocês estarão desprezando a mim. Veja como Jesus estava prevendo esse desprezo, que aqueles que poderiam ser alcançados pelo seu sacrifício lhe dariam. Então ele estabelece um memorial. Participem do pão como família, como corpo de Cristo, como igreja,
participem do cálice. Vocês que estão debaixo dessa nova aliança, que foi construída por meio de um sangue perfeito, o sangue de Jesus. E demonstrem assim, que vocês não me desprezam. Demonstrem assim, o compromisso de vocês comigo. Há muitas circunstâncias e situações na nossa vida, que nós nos comportamos como quem tem desprezado o Senhor. Justamente, não quando nós nos perdemos, não quando nós nos desgarramos. Essa é a grande lição, irmãos. Jesus fala, há maior prazer no coração do Pai quando Ele encontra que se perdeu, do que quando Ele olha para as 99, que continuam a viver do mesmo jeito, estão no deserto e não se deram conta, estão desprezando o seu pastor. É maravilhoso isso. Não é o fato de você ter pecado, não é o fato de você ter caído, não é o fato de você ter tropeçado, mas sim o fato de você ter gritado por socorro e ter se permitido ser achado por Ele, e ser levado de volta ao seu redil como uma ovelha que é restituída ao seu pastor. É essa demonstração de valor que a gente dá, na maioria das vezes, quando a gente perde. Muitas pessoas só conseguem dar valor àquilo que têm depois que perdem. O que Jesus está falando é que não importa o seu passado, importa daqui para frente. Você se perdeu, mas eu te achei. E você se permitiu ser achado porque você clamou por socorro e você quis voltar. Então de agora para frente você é minha ovelha, eu serei o seu pastor. É maravilhoso a gente ter essa experiência da recondução, da reconciliação. O que esta palavra vem, irmãos, nos mostrar é que existem pessoas que às vezes estão em meio ao rebanho, mas não pertencem ao rebanho, elas estão às margens do rebanho. Elas não ainda se conscientizaram de que têm do que se arrepender. Elas estão às vezes perdidas, desgarradas e não perceberam isso. Elas não conseguem dar prazer ao seu pastor. Mas mesmo que alguém se perca no caminho, mas que agora volte com um coração completamente arrependido, demonstrando o valor que Deus tem, que Jesus tem para ela, ela será recebida e será recebida com festa nos céus, amém? É maravilhoso a gente pensar nessa cerimônia de reconciliação, ou que celebra a reconciliação, por meio dessa aliança que Jesus veio fazer entre nós e o nosso Deus. O que nós precisamos fazer, irmãos, como ovelhas, justamente para suprir as expectativas de Deus, grave isso, lutar para não pecar, para não adoecer espiritualmente. E o que nós temos que fazer para não adoecer espiritualmente, irmãos? Nos alimentarmos bem espiritualmente. Precisamos ser ovelhas que se alimentam bem, que conheçam a palavra, que praticam a palavra. Precisamos nos esforçar para estarmos sempre junto ao rebanho. Quando nós cantamos aquele cântico corpo e família, a gente sente o Espírito Santo falar no nosso coração o valor que o nosso irmão tem, o valor que tem essa família, a família construída com alto preço do sangue de Jesus. O que nós precisamos fazer, irmãos, para não adoecermos espiritualmente, resistirmos às tentações, não nos dispersarmos e nem nos desgarrarmos do rebanho. Mas se isso vier a acontecer alguma vez, que a gente possa ter a certeza do amor de Jesus por nós, que vem nos resgatar. Que a gente não caia em nenhum precipício do pecado. E que a gente não desconsidere essa possibilidade nunca. Deus espera de nós uma predisposição ao arrependimento. E Jesus, como nosso pastor, espera de nós sempre um grito de socorro, como aquela ovelha perdida que queria acenar
para o seu pastor o lugar onde ela estava. Deus nos conhece e Ele sabe o lugar onde nós estamos, mas Ele espera que nós acenemos, dizendo para Ele: estou aqui, vem me socorrer, vem me resgatar. Se alguém está aqui hoje nessa situação, precisando ser resgatado por Jesus, precisando ser novamente reintroduzido ao rebanho do Senhor, alguém que está por aqui, mas está às margens do verdadeiro rebanho do Senhor, que deseja estar no centro, feche seus olhos nesse momento e ore, e fale com Deus, como aquela ovelha grita. Grite agora, clamando pelo socorro de Jesus.